mestre do metal. Eu queria arrumar problema, e nossa, eu consegui. Acho que eles tiveram uma ideia maluca, e eu apoio totalmente. Tínhamos 2 carros doados, completamente desmantelados. Começamos o projeto do zero. O Victor me chamou para o escritório dele, e eu tomei um susto quando eu entrei. O Victor tá realmente elevando o nosso nível. O escritório dele tá repleto de fotos de supercarros. Eu entrei lá e ele tava apontando pra tudo, falando, eu quero um pouco disso, um pouco daquilo, blá, 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 falando sem parar. Ele definitivamente tem paixão por isso. Eu tô olhando em livros, na internet, tudo que tem a ver com supercarros e pegando fotos e pendurando no meu escritório. O Ian não desenha, eu não desenho. Só sei fazer boneco de palito, esse é o máximo da minha habilidade, mas... O meu sobrinho, Vini, é designer gráfico. Então ele pode pegar as nossas ideias e colocar no papel para a gente ter por onde começar. Eu quero que se pareça com esse e esse. Eu só não tô entendendo como nós vamos pegar um Stirling e um Porsche e transformar num supercarro. Então eu preciso saber que tipo de supercarro você quer exatamente. Eu só quero que você transfira os meus pensamentos e tudo o que eu disser pro papel. Eu vou pegar parte desse carro, parte daquele carro, os faróis desse carro, a lanterna. Eu já passei por isso antes. O Victor vem na minha loja, cospe um monte de ideia e se manda. Aí eu que tenho que fazer dar certo. Eu só tenho as ideias, só não consigo botar no papel. Ele trabalha bem com o sobrinho. Só é um estilo bem diferente do que eu faço nessa parte do projeto. Ele é o cara das ideias. Ele é a pessoa que vai falar que quer uma coisa e depois vai mudar tudo 500 vezes. Eu gostei desse aqui, gostei da frente, dos escapamentos, mas também gostei de como esse daqui flui para a dianteira. O Vince tá tentando falar com ele, eu só tô rindo e assistindo. Eu não sei, mas tenho mais uma coisa. Vamos ter que dar mais espaço pro motorista do que tem aí na arte conceitual. Porque vamos usar a estrutura de segurança e o painel já existentes. Essa é a proporção do que estamos fazendo. Uma base pequena para roda, um corpo arqueado e uma dianteira um pouco curta. É um bom começo. Eu gostei do que ele fez na traseira. Muito bom. Essa silhueta é quase final, mas vai mudar. O problema parece coisa que já foi criada. Estamos pegando todas essas ideias da mesa e das paredes, mas o que a gente precisa fazer é descobrir como tornar isso único. No fim das contas, toda essa conversa sobre o desenho do artista e tal foi só um bom início de conversa. Acabou ajudando a gente jogar um monte de ideia e pensar em como agir melhor. O que a gente provavelmente vai fazer é o que sempre fizemos, ali na hora no carro. Mas isso foi uma ótima reunião e agora temos uma direção a seguir. Isso aqui é o suficiente para você começar a construir? Claro, é um ótimo começo. Para mim, a parada é que ele vai ter mudanças drásticas de design depois que começarmos a montar. O desenho não é o carro que vamos construir, mas ele tem a silhueta da ideia do carro. E o Ian disse... Vamos fazer o design na hora. E ele está certo. Vamos fazer o de sempre. Vamos fazer o design desse carro na hora. Nós já depenamos 2 carros, só para termos essa discussão. Eu acho que chega de papo nesse projeto. Tá na hora de começar o trabalho. Decidimos que vamos construir o carro inteiro a partir do teto. Eu tenho que colocar essa coisa na posição para depois decidir o que fazer. O fator decisivo vai ser o quão baixo eu posso deixar esse painel. Se tivermos que subir um pouco ele, tanto faz, mas dá para ver que ele está bem baixo. Se der para chegar à dianteira mais próxima, seria o ideal. Vai ser tudo na tentativa e erro. Então botamos o teto, vemos como ele fica e cortamos de novo até sair.
Não tem mais porte para cortar. Temos que seguir em frente. Só isso. Vou botar essa parte para baixo e assim ela vai ficar bem mais resistente. Se o Dr. Porsche me visse agora, eu seria seu filho favorito. Ele só fica melhor, meu querido. O que está me dificultando é que eu amei a altura da traseira. Essas proporções, para mim, são do c... Mas o teto acaba ficando todo inclinado por causa do problema do painel. A solução mais fácil seria subir a traseira, deixar tudo simétrico com os painéis, paralelo. Mas eu acho que não ia ficar bonito. Vou subir a traseira um pouco. O que temos agora são essas duas linhas paralelas. O que me incomoda é que se esse teto estivesse uns 5 centímetros mais baixo, eu seria mais feliz. Não dá para descer mais o capô. O painel tá aqui. Não dá? Eu acho que a gente já rebaixou o máximo que podia. Cheguei no ponto que não dá mais para rebaixar o carro. Me parece proporcional, mas sem os outros elementos no lugar, não sei se vai ficar direito. Tô tentando pensar numa solução. Agora tudo que eu tenho é um teto num chassi. Tô pensando em colocar os paralamas aí. Se eu colocá-los, não vai parecer tão alto. Acho que eu vou tirar daquele carro só para poder ver qual vai ser a altura dos paralamas. Quando eu parei e olhei para o carro, o teto me pareceu proporcional. Mas não tem mais nada na lataria ali. Então, sem os paralamas ou alguma outra coisa, fica difícil saber ao certo. Tem ferramentas por toda parte. Só precisa saber onde procurá-las. E olha, tô vendo 4 bem ali. Vamos nessa. O fato do alinhamento desse Sterling ser quase o mesmo do Boxster me faz pensar que o resto do carro vai me ajudar também. E agora, com a nossa ferramenta de visualização, podemos ver que aquela armação estava estragando a nossa onda. Ahá! Super carro, maluco. Era isso que estava faltando. Agora o teto parece bem mais baixo. Isso não é nem de perto o que vamos construir. É só mais uma representação para a gente ver. É o mesmo trabalho que a gente teve com o Vince no desenho. E é assim que eu prefiro falar sobre o que é possível, tendo todos os parâmetros reais na minha frente. Tem muita coisa acontecendo aqui e eu tô adorando. Acho que a minha parte favorita é a traseira. Especificamente, essa altura aqui. Eu sei que vamos ter um buraco aqui, então a traseira tá cheia de potencial. Vamos fechar a lataria com um buraco para ver o motor. Uma janela para fechar tudo. Olhando daqui dá para ver que o teto tem um formato de pirâmide. As laterais sobem assim até o teto. Não está chapado e nem muito alto. Isso tudo é só para representar as proporções, os parâmetros, as alturas. O visual de tudo vai ser diferente. Uma coisa que eu percebo em supercarros é que são sempre muito baixos. E olhando para esse troço, tem alguma coisa errada na proporção. É importante que a aparência esteja perfeita, principalmente no começo. Eu preciso rebaixar o carro. Muitas vezes, quando eu faço um carro rebaixado, eu começo por baixo. Eu uso a base para o resto. Eu acho que é isso que vou fazer aqui. Eu já falei disso com o Victor. Ele quer um upgrade na suspensão toda. Não quero ter que desmontar nada, então eu vou cortar as molas e jogar fora. Agora sim, olha só. Se eu não conseguir tirar o macaco, é porque eu acertei. A essa altura, eu já tive vários modelos, mas isso ainda nem chega perto de como o carro vai ficar no final. Agora, ele é um monte de painéis na altura certa. Tudo pode acontecer daqui para frente. Oi, Ian, como você está? E aí, temos um carro esporte, dá uma olhada. Nossa, e não é que você abaixou o Eu fiz teto? ele caber. Olha como fica com o painel. Parece que foi projetado para ele. Parece feito de fábrica. Aqui, se olhar por dentro,
Todas as partes das dobradiças ficam dentro dessa ventoinha. Meu Deus. Então o mecanismo vai ser igual. Vamos dar uma melhorada para não tremer. Você não vai nem precisar fabricar isso. Exatamente. O visual vai ser todo diferente. O carro não vai ser assim. É só um bom exemplo do que podemos fazer. Como você abaixou tanto isso? Isso é o que eu quero saber. Foi como o para-brisa do Porsche. Eu tive que dar uma de Neandertal e eu cortei as molas fora. Eu falei pro Ian, eu vou trocar a suspensão e ele me conhece, tudo que eu tenho é bem baixo. Mas eu não esperava que ele viesse e cortasse tudo. Mas como os outros carros rebaixados que fizemos, vamos construir tudo mais baixo, conectar as linhas dos pneus e paralamas e depois subir tudo para ficar direitinho. Isso sempre acontece. Ele sai quebrando tudo, cara. Ele fica fora de controle, mas... incrível, fica muito bom. Olhar para essa coisa, só o chassi e o teto era esquisito. Agora, com a lataria ao redor, dá para fazer o formato que quiser. Vamos usar isso apenas como uma ferramenta, um ponto de partida. Bem, eu tenho uma surpresa para você. Não vai me dizer que é outro carro? 100 carros. 2 carros por projeto é o meu limite. Espera aí que eu já volto. Olha só isso. Eita, nós. Eu peguei do projeto do meu filho. Ele se amarra mesmo em rodas grandes. Elas são do carro do meu filho na outra garagem, então não arranhe. Ele não sabe que eu peguei isso. Acabou de comprar essas coisas. Escolheu o estilo Dub. São mais de 60 centímetros. 60 por 30. Saca só o perfil desse pneu, cara. É incrível. É disso que um carro esporte precisa. Uma pista lisa e rodas com um diâmetro grande. É isso que deixa o nosso relacionamento animado. O Victor vem com alguma coisa doida, a gente tenta, e se funcionar, fica. Se não, a gente se livra dela. Eu vou lá pegar a da frente para você dar uma olhada também. Já volto. Eu boto elas agora mesmo. Elas são um pouco menores, são só de 55. Só 55, perfeito. Mas tomara que elas caibam, ou que pelo menos quase caibam. Entendi. Mas se você tiver esse padrão, vai ficar que nem um carro esporte, grande e pequeno, grande atrás e menor na frente. Que se dane, vamos colocar e ver como é que fica. Ficou totalmente diferente. Não tem mais espaço para o pneu. Pode usar mais do que isso. Essa é a parada com pneus maiores. É muito mais agressivo. Muito irado. É quase como colocar um terno no carro. Dá um visual maneiro. É um pouco brilhante demais para esse carro, mas dá uma certa atitude. Olha para ele, fica largo. Nossa. Ele fica bem mais agressivo, né? O pneu grande para o pequeno. Fica com a dianteira bem mais baixa. O espaço está perfeito. Podemos fazer o raio até aqui indo para o chão. Lembra que eu quero isso no chão. Tá, pode deixar. Com algum tipo de suspensão a ar. Essa é a boa. Pneus de diâmetro largo. Eu não sabia que você ia me dar quando entrou aqui, mas isso funciona. No fim de tudo, provavelmente vamos mudar as rodas. O tamanho e diâmetro do pneu tá ótimo. E o modelo das rodas é a opção dele. Só que as antigas do Porsche não tem a menor chance de voltar. Aí tá a diferença entre um carro de família e o de um super-herói. Você tá no caminho certo. Eu e o Victor nos comprometemos com o tamanho e diâmetro das rodas. Eu não sei se gostei do estilo delas, mas sei que elas são bem caras, então vou cobri-las e trabalhar ao redor delas. O Victor adorou a posição do teto, como ele descia até o painel e essa parte aqui combina. Foi nela que colocamos a selagem. Provavelmente isso vai para o carro, apesar de que modificaremos tudo na região da porta. Estamos tentando montar esse carro com o teto como base, então tudo se baseia em conectá-lo ao Porsche e trabalhar daí. O meu objetivo é colocar essa coisa no lugar para funcionar manualmente. Mas de acordo com Herd Broad, muita bagunça, muito sucesso. Então vai ter que ficar muito pior antes de melhorar. São 4 suspensões, já que temos 4 parafusos. Provavelmente vamos tirar isso, mas essa pode vir a ser a estrutura final da traseira. Essa parte está perfeita, não vamos mudar o formato. Eu vou pegar as dobradiças e soldar no lugar.
O problema é que eu tirei essa parte inteira do Stirling, tudo, até as dobradiças. A ideia é que o alinhamento fique perfeito. Talvez eu mude as dobradiças no final, mas o formato do teto será a base, estará no coração de tudo que criarmos. Ah! Funciona. Beleza. Pra bate, caverna. Perfeito. Pra mim, isso era o principal. Agora temos um monte de coisa no carro. Hora de trabalhar. Encaixa como uma luva. Agora que colocamos o teto, estamos prontos para fazer um corpo completamente nosso. Com todos os conceitos do Victor, acho que fibra de vidro é o material perfeito para construir a lataria. Vai ser um baita desafio, mas acho que eu conheço um cara que pode nos dar a direção certa. Meu amigo Gene Winfield tem um show anual de carros, então achei que seria a oportunidade perfeita de ir lá para vê-lo e conversar um pouquinho. O Victor foi lá comigo para investigar. Está em construção, Bubble Top. É legal ver quando estão todos depenados assim. Dá para ver que usaram a parte de baixo de algum carro e construíram deles por cima. Dava para só meter fibra de vidro por cima ou cobrir com alumínio alguma coisa. Eu não sei qual é o plano aqui, mas quem quer que seja sabe o que está fazendo. Talvez seja o carro do Gene. Dá para ver pelo jeito que ele está sendo construído. É trabalho profissional. Essa coisa é extrema pra... Essa é a vantagem da versatilidade da fibra de vidro. Você só esculpe qualquer coisa, endurece e o carro está pronto. Isso dá para montar isso. Louco. Legal. É tudo fibra de vidro e ele funciona. Tá por cima de um outro chassi, mas olha só essas formas diferentes. O Gene já fez muito carro para filmes durante os anos, desde De Volta para o Futuro até Blade Runner, e eram todos feitos de fibra de vidro. Isso é muito maneiro. Essa é a vantagem da fibra de vidro. Ela é muito versátil. Dá para esculpir essas curvas todas, enquanto que no metal demoraria muito tempo. Eu conheço bem o Victor e escolher o formato da lataria vai dar muito trabalho. Fibra de vidro nos permitirá um trabalho rápido e vamos poder mudar conforme construirmos. Só preciso convencer o Victor. O Winfield tem feito vários carros com fibra de vidro por aqui. E eu sempre tenho ouvido dar uma espiada nos moldes que ele tem feito para construir os carros. Ele tem um monte de tralha lá nos fundos. Eu sabia que ele tinha uma pilha enorme dessas coisas aqui ainda. Esse é o cemitério da fibra de vidro. É como uma fábrica de construção de Mercury completa. Isso tudo é com fibra de vidro? É só esculpir e o seu modelo está pronto. Você adora os clássicos, mas esses não enferrujam. E aqueles são os moldes dele, viu? O teto, o capô, a mala. E o Gene não só tinha os moldes dos carros clássicos de fibra de vidro, como tinha um carro esportivo também. Parecia um molde de uma Ferrari. Olha só, e aquela lataria bem ali. Esse é um poçante tanto mesmo. Esse mesmo. Acho que depois de andar aqui, o Victor viu potencial nisso tudo. O Gene está fazendo modelo atrás de modelo e nós temos que seguir o mesmo exemplo. Eu não sou muito fã de fibra de vidro, mas entendo que podemos fazer muito mais com ele. Ele tem muito potencial e é uma coisa que nós ainda não exploramos. Então, eu adorei a ideia de um novo tipo de processo, em vez de ficar usando os mesmos truques. Vamos fazer uma coisa diferente. Quando podemos sair de um carro espacial para um carro F40 ou um Mercury? É impressionante, tudo com fibra de vidro. Ali, aquele é um Mercury de fibra de vidro pendurado na placa dele. Temos um Ian Russell aqui em algum lugar? E aí, cara? Olha ele aí. Pode entrar. Beleza. É muito bom te ver. Um belo show, como sempre. Todo mundo veio. Eu vim mostrar as suas coisas lá dos fundos pro Victor, porque
Nós vamos fazer uma lataria de fibra de vidro, uma coisa meio carro esportivo, tipo aquilo ali, bem rebaixada. Tá bom. Como vai fazer a fonte? Então, é isso que estamos tentando descobrir. Não sabemos o que estamos fazendo. E eu falei, esse cara aqui sabe. Ginny sabia exatamente o que eu queria e começou a me dar as dicas. Ele estava me falando de 60 anos de experiência em fabricação. E eu estava tentando aprender o máximo. E depois bota a cobertura. Sim. Dá muito trabalho. Pra mim tá bom, eu muito faço. trabalho. Eu tenho um certo conhecimento em modelagem e moldes. E o Ginny estava falando de tudo, de A a Z. E isso ajudou muito. Só dá pra fazer dessa Beleza. forma. Demora horas e horas. Eu tinha um pressentimento que ia dar trabalho, mas isso vamos mesmo. tentar. Nunca se sabe. Beleza. Obrigado. De nada. Mais uma vez, com a sabedoria. Eu acabei de falar com o Ginny. Ele me explicou o processo todo, de A a Z. E a fibra de vidro vai dar uma sensação super rígida, leve, de super carro esporte. É uma coisa que você vai conseguir moldar e melhorar. Se a gente não gostar, podemos ajustar de novo. Depois de ver a pilha de coisas que ele tem e dele me explicar, eu acho que dá pra acertar. Gostei, Ele disse que, legal. assim como o Bubble Top, dá pra fazer.